Olá pessoal, o Baianíssimo está entrando no ar e hoje eu não vou conversar apenas com um convidado. Eu vou conversar com um convidado que traz um legado fantástico de toda a sua família, um legado cultural que a Bahia vai agradecer eternamente. Converso no programa de hoje com J. Veloso. Tudo bem, Jota? Tudo bom, Rui? Muito contente de estar aqui nesse seu programa que tem um nome que é o que me motiva a estar envolvido com música, com produção cultural. Eu sou apaixonado pela Bahia, a autenticidade da Bahia. Sou apaixonado pela forma com que Jorge Amado e Dorival Caymmi conseguiram registrar para sempre um momento único da Bahia que a gente tem que lutar para que não suma nem dissolva. Você é baianíssimo também de Santo Amaro? Sou de Santo Amaro e às vezes quando eu me envolvo, porque eu me envolvo muito nas coisas de uma forma apaixonada, né? Ajo muito de forma intuitiva e uma coisa que me dá segurança é isso, é quando eu me lembro que sou baiano, que sou de Santo Amaro e me lembro da forma com que minha família, não só Caetano e Bethânia, não só da parte dos Veloso, mas da parte dos Barreto, mas de muitos santamarenses também, a forma como se entregaram de forma apaixonada pela riqueza que não é palpável. É verdade. É a riqueza que fica, assim, no etéreo. Isso. Então, isso é que a gente tem que cuidar mais. Isso que a gente não toca, isso é mais precioso. Como é que foi o começo, Jota? Você estudou a parte primária na escola ainda em Santo Amaro e depois veio para Salvador? Não. Como é que foi essa trajetória? Eu nasci em Santo Amaro, mas com menos de um ano eu vim morar em Salvador. Sim. Tanto que eu sou apaixonado por Salvador. Sempre morei em Salvador, já tive convites de morar fora de Salvador, que eu sou formado em veterinária. Sim. E aí, logo depois de formado, eu fui convidado para morar no Rio de Janeiro. E nas vésperas, assim, de eu viajar, eu estava péssimo, né? Com a tosse que não passava, era tudo um estado psicológico de quem não queria ir. Minha mãe disse. É verdade. Minha mãe disse, se você não quiser ir, você não vai. Aí eu resolvi ficar. Foi o que me levou realmente a me envolver com música, foi essa decisão. Porque eu trabalhei algum tempo em Amélia Rodrigues, em Feira de Santana, dando assistência em algumas fazendas com um colega meu chamado Júlio César. E a partir daí depois não deu certo, aí correu a possibilidade de eu ter que ir para o Rio de Janeiro. Aí minha avó canou e disse, não, se você não quer ir, vem abrir um consultório veterinário aqui em Santo Amaro. Santo Amaro nunca tinha tido um consultório veterinário, eu fui para lá e aí realmente eu fui me tornar santo-amarense. Porque até então eu tinha nascido lá, retornava a Santo Amaro nos períodos de festa, final de ano, São João, Dia das Mães, essas coisas. Mas uma cidade, ela é completamente diferente. Os dias de festa não diz o que é. Claro, a realidade. A realidade do lugar. Claro. Então eu fui me tornar interiorano a partir daí. E a partir daí eu tive o contato com a música, não só de forma de usufruir da música, ouvindo, mas de ter um desejo de produzir, de fazer música, de dirigir disco, essas coisas. Foi um amor pelos animais que lhe levou a ser um estudante veterinário e depois um médico veterinário? Foi sempre, eu desde criança eu dizia que ia ser doutor de bicho, eu não sabia nem dizer veterinário. E aí acabei me formando, gosto da veterinária até hoje, gosto muito dos animais, adoro documentário que tem sobre vida selvagem, essas coisas todas, eu gosto muito. Sofro muito com a destruição do meio ambiente, isso é uma coisa, e quando a gente vê o Brasil destruindo as florestas, seus rios, né? Isso é uma dor, isso me incomoda profundamente. E voltando à música, a música acabou me dando oportunidade de chegar a lugares onde esse sentimento que me levava a desejar ser veterinário me levou. Por exemplo, eu tive o prazer de ir já umas 3 vezes ao Acre para fazer show. E fiquei encantado com o Acre, com o acreano, com o lugar e com a selva amazônica. E quando você vê aquelas carretas passando com aquelas toras de madeira, olhando o céu todo enfumaçado, né, das queimadas, e aquilo 24 horas por dia acontecendo, você fica vendo, e nada acontece, o prejuízo. A gente sabe que essas madeiras, isso tudo é vendido sem nenhum controle, é tudo sem dar nenhum retorno nem de imposto para o país. Então uma coisa é um abuso, é um abandono. É uma implantação de um câncer no pulmão do mundo, que é a Amazônia, não é isso? É verdade. E outro dia eu estava pensando, com esse olhar de veterinário, sabendo mais ou menos como é que o câncer ele se prolifera, a humanidade está parecendo uma metástase, né, dentro do planeta, né? Porque pelo poder que criou, a partir da sua condição de inteligência,
que isso faz parte da natureza, né? Isso. A inteligência faz parte da natureza. E a inteligência vem transformando a natureza e tomando o mundo como se fosse uma metástase, destruindo as coisas, produzindo lixo sem ter mais onde colocar. E aí a frase que sua tia canta de uma maneira fantástica, porque Maria Bethânia, para mim, é uma diva que vai ficar para a eternidade como uma das maiores intérpretes e cantoras. Na letra da música diz: purificar o Subaé e mandar os malditos embora. É por aí, você tem esse sentimento também de preservação da natureza. O Subaé estava realmente muito destruído pelo Ainda continua. Mas dentro desse verso que é de Caetano, que Bethânia gravou, aí tem a metáfora também de mandar os malditos embora, né? Que era a forma descuidada com que Santo Amaro foi conduzida durante muito tempo. Santo Amaro é uma cidade para ser vista como um centro histórico, um polo cultural. Começaram a viajar com essa ideia de industrializar a modernidade, né? Sim. Às vezes é uma falta de visão mesmo. Essa impressão do consumo, né? De que quanto mais coisa você tem, você é mais feliz. Isso traz a violência, traz a destruição das coisas. Deveria existir uma campanha, mas não tem desejo em país nenhum, já que o capitalismo venceu, que era uma campanha para se consumir menos. Sim, claro. Isso era a campanha, porque a natureza não suporta mais, o planeta não suporta mais. Claro. Mas como tudo é mantido através do lucro, se isso for estimulado, aí quebra toda essa estrutura montada. Não sei como resolver, por isso que eu acho que é uma metástase aí. Como é que agora com você, J. Veloso, estou conversando no Baianíssimo de hoje com J. Veloso, cantor e compositor, produtor musical, e que está nos dando um prazer enorme de vir no programa. Prazer meu. Eu vou com um intervalo comercial, Jota, e na volta eu vou deixar uma pergunta no ar. Quando é que a música entrou? Quantos anos você tinha quando você disse: eu quero fazer música, eu quero fazer arte? Rapidíssimo, a gente está de volta. Me dá um cheiro, amor. Agrado assim não tem. Um cheiro no pescoço. É bom que só, meu bem, você cheira gostoso. Fala, pessoal, de volta no Baianíssimo de hoje, conversando com J. Veloso, que está nos ensinando aqui um pouco de cultura, um pouco de amor à natureza, mas agora efetivamente a gente vai entrar no que ele se propõe na vida, que é ser um artista da maior gabarito, da maior qualidade como ele é. Jota, a gente deixou no outro programa a pergunta no ar, que era o seguinte: quando é que essa música chegou? Porque chegou com Caetano Veloso, seu tio, chegou com Maria Bethânia, Mabel, sua tia, que é uma poetisa fantástica, uma escritora. Então a família Veloso tem essa veia mesmo, todo mundo tem alguma coisa de arte, e com você aconteceu também, se despertou em determinado momento? Como eu disse, foi despertar porque eu fui morar em Santo Amaro, né, como veterinário. Eu fui trabalhar lá e às noites eu encontrava com Roberto Mendes, que era professor. Fantástico! Que era professor de matemática. E aí ele acabava a aula de matemática que ele dava na escola, umas 10 horas a gente ia para casa dele e conversava. E eu ficava achando um absurdo tanta música bonita que ele tinha com os parceiros dele e desconhecida. Porque até então eu conhecia como artista próximo, assim, eu conhecia Bethânia, Caetano, Gal e Gil, onde o reconhecimento merecido foi quase que imediato, e eles se dedicaram a isso. E eu ficava achando aquilo. Então, a partir daquilo, eu comecei, carregar meio uma bandeira para que aquela música, não só a de Roberto, mas depois conheci outros compositores, que aquilo também pudesse ser conhecido. E aí eu passei a ver que às vezes tem o artista que é reconhecido, o artista que não é reconhecido e o que não é artista que é reconhecido também. Que não tem talento e a mídia faz com que tenha de qualquer forma. E aí eu me envolvi, comecei, aí no decorrer das coisas eu fiz uma letra, Roberto musicou, eu fui aos pouquinhos me envolvendo. Mas sempre tive dificuldade dizendo assim: não, eu sou artista. Hoje eu convivo mais com essa frase no meu ouvido do que naquela época, porque quando você mora longe de uma cidade do interior, tudo fica muito distante. É verdade. Né? Você é o consumidor daquilo, e com uma cidade pequena você faz várias coisas, né? O cara que é porteiro do banco, ele é pintor, ele pinta, ele faz quadro, entendeu? Então cada um faz um pouco de cada coisa. O vaqueiro compõe. O vaqueiro compõe, os arroios lindos. Então todo mundo se dá o direito de ter o que é natural na vida, né?
porque seria um bem enorme que todo mundo, de alguma forma, convivesse, independente do trabalho que exerça, independente da ambição que venha a ter, mas que conviva com arte, com alguma coisa. Claro. Ou fazendo poesia, ou música, ou pintando, ou escultura, alguma coisa, teatro, alguma coisa. Sobretudo vindo de Santo Amaro, que é um berço da cultura do estado da Bahia como um todo, porque a gente já citou todo mundo, seus tios como participantes. Você falou de Roberto Mendes, que eu acho um dos maiores compositores que a Bahia tem, um intérprete fabuloso, um musicista fantástico. Eu comecei a fazer o irmão César dele, Mendes, que é maravilhoso. Eu chamo de Cezinha Caribé. César, na realidade, foi o meu primeiro contato com música, antes de ser compositor. É, porque ele ensina também violão e tudo. Ele me ensinou violão. Eu aprendi violão para fazer serenata em Cabo Também Sul. o professor Jorge Portugal, meu querido amigo, que eu sei que é ligado à família de vocês. Então isso aí ajudou, né? Não, foi a partir daí eu comecei a fazer música. Também no meu consultório veterinário trabalhou um rapaz comigo chamado Roberto Chaves, de família hiper humilde, mas ele de uma inteligência com um limite de informações muito grande por causa das escolas públicas ruins, mas ele de uma inteligência, de uma vivacidade muito interessante. E ele chegou um dia, eu no consultório, ele não parava, né? Ele muito elétrico, ele dizia: sou cantor, compositor, ator, pintor, escultor. Eu digo, que cara doido. Eu ouvi aquilo, mas ficava na minha, né? E aí depois, nesse tempo, ele acabou ganhando um prêmio, como um festival de música lá em Santo Amaro. Ele ganhou esse prêmio. Depois ele ganhou prêmios dançando lambada. Depois teve um curso de teatro que o governo do estado ofereceu na época, fazendo oficinas, e ele foi participar e ele dizia, ele chamava meu pai, né? Me chama até de meu pai. Meu pai, eu arrasei, vai um dia ver. E eu nunca ia. Eu disse, deixa um dia para Roberto ficar sossegado. Aí eu fui assistir, quando eu cheguei eu fiquei encantado. Não só como ele se apresentou entre os outros meninos que estavam fazendo o curso, como com os outros também. Eu digo, mas Santo Amaro. Aí eu disse assim, mas isso deve ser comum, né? Eu que não tenho experiência, estou ficando impressionado à toa. Muito rapidamente. Aí eu fui conversar com a professora, mas a professora estava impressionada também com os meninos de Santo Amaro. Sim. E muito impressionada com o Roberto. Claro. Aí aquilo me deu aquela sensação de que a gente realmente poderia ser várias coisas. E me deu a liberdade de tentar ser compositor, o que me levou a me tornar compositor, produtor de discos, sonhador, tendo parcerias hoje com pessoas que eu admiro muito, com parceiros que não são muito conhecidos, mas que eu admiro muito. Produzir discos como de Batatinha de Riachão, que tiveram um impacto grande, né, assim, na produção de samba na Bahia a partir do sucesso desses discos, né? Tenho parceiros como Jorge Maltner, que eu considero, assim, eu sou fã de Jorge Maltner, sou fã do tropicalismo. Jorge Maltner. Ele mora aqui na Bahia, né? Não, Jorge Maltner mora no Rio. Teve uma época que ele passou por aqui. Ele ficou vindo aqui algumas vezes, e algumas vezes eu trouxe ele umas 3 vezes pra gente fazer show juntos. Sou parceiro também de Jorge Versilo, de Armandinho, que é de uma família... Pra mim, um dos maiores músicos de corda do mundo. Armandinho, qualquer lugar que ele se apresentar no mundo, as pessoas vão ficar... É verdade. Eu tenho, me desculpe lhe interromper, mas já interrompendo, eu tenho o privilégio, o orgulho de ter visto Armandinho ganhar o prêmio na TV Tupi, quando o apresentador do programa ainda era Flávio Cavalcante. Ele, um garotinho de 9 anos de idade, tocando bandolim. Então aquilo ali começou a me encantar. E é nesse segmento dos anos 60 que eu quero entrar com você, porque infelizmente a gente tem que admirar aqueles que têm talento e engolir goela abaixo aqueles que não têm. Então, eu não sei quando você nasceu. Você nasceu em que ano? 61. Você nasceu em 61. Portanto, em 66, você tinha 6 anos de idade aproximadamente. Não sei como é que isso influenciou em você, mas Caetano Veloso, quando cantou Alegria, Alegria, no Festival da Record, no antigo Festival da Record, em 1966. Maria Bethânia, quando saiu daqui para substituir Nara Leão no Teatro Opinião e cantar Carcará e ganhar o mundo inteiro pela competência e pelo talento, me influenciou demais, demais. Então minha vida passou a ser outra vida
a nível cultural, a nível de música, a nível de arte, a partir de Caetano Veloso com Alegria, Alegria. Nem foi Gil com Domingo no Parque, mas Caetano Veloso com Alegria, Alegria, que é um apelo de mudança, morar no Rio de Janeiro, e tá tudo aí na letra, morar em São Paulo, que tá tudo na letra, morar em Salvador, e tá tudo na letra. Então ele tá contando toda essa história ali, e mais também o trabalho que esses homens que fizeram a cultura dessa época. Em 66, você tem lembrança disso? Isso lhe influenciou de alguma forma, mesmo que sendo um pouquinho lá na frente? Eu acho que, assim, acho que foi um acontecimento na Terra aquilo, né? É verdade. Porque tinham vários momentos interessantes acontecendo no mundo, né? Que vieram, estava prestes a acontecer. Tinha o surgimento dos Beatles, depois teve um movimento hippie, isso tudo influenciando. E na época mesmo durante a ditadura, surgiu uma geração muito interessante produzindo, como também surgiu interessante paralelo a isso, um público que se interessava por isso, porque se não existisse esse público que se interessasse por isso, eles não seriam também conhecidos. Claro, A gente existe a partir do interesse do olhar do outro. Mas é que o recado foi bem dado, né, Jota? E no momento certo. Não, eu acho que essa geração que pegou anos 60, 70, tem um olhar para o mundo muito mais aberto, com menos preconceito, com um saber muito interessante. Depois que a ditadura passou, parecendo que o olhar foi ficando mais conservador, apesar da liberdade. Foi ficando conservador. Mas eu acredito que naquela época, quando eles faziam música e que a censura proibia aquilo, eles tinham que usar a inteligência para enganar a censura e as músicas passarem. E as músicas passavam dizendo muitas coisas importantes que a juventude precisava ouvir. Hoje, a ditadura é diferente, a ditadura é comercial, é a ditadura do jabá. Então, a juventude realmente não tem condição de ter acesso a nada. Claro, né? claro. De informação que possa vir a partir de uma classe artística, de um pensamento assim. É verdade. Estou conversando no Baianíssimo de hoje com Jota Veloso, que está dando um show costumeiro. E a gente volta no próximo bloco conversando com ele e a respeito de música, evidentemente. É rapidíssimo, a gente está de volta. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Fala, pessoal, de volta no Baianíssimo de hoje. Que programaço nós estamos fazendo aqui. Me dá um prazer enorme falar de cultura, falar de música, e principalmente quando a gente conversa com um compositor, um ator, um poeta como é Jota Veloso. Jota, no outro bloco a gente deixou no ar a efetiva produção musical que você está fazendo. O que é que você está compondo? O que é que você está gostando de fazer? Quem é que está ali cantando? Quem é que está gravando você? Quais são os próximos trabalhos? Fale agora do seu trabalho. Eu tive, assim, muita sorte em ter sido gravado por pessoas que eu admiro muito, né? Bethânia me gravou algumas músicas minhas algumas vezes, né? Recentemente ela gravou uma música minha que eu fiz, a mais recente, que ela gravou, chamada Quirimurê, que é uma música que eu fiz para Baía de Todos os Santos, que era Quirimurê, como os índios tupinambás chamavam a Baía de Quirimurê. E essa música foi indicada, concorreu como melhor canção. Aí eu já pensou, eu que nunca pensei em ser compositor, nem me envolver com música, me vi lá concorrendo com Chico Buarque e Capiná. Nossa Senhora. Então a música tem me dado grandes prêmios, né? Ouvir minha música cantada por Gal Costa, por Jussara Silveira. Eu não vou nem ficar falando aqui que eu vou esquecer de algumas pessoas. Bete Carvalho. Nossa, sou fera. E Vânia Abreu, Daniela Mercury, Margarete Menezes. Meu Deus. Né? Então, assim, é muito presente, né? Ser parceiro de Jorge Vecílio, que é um amor de pessoa, uma pessoa que eu gosto muito. Então, venho trabalhando, produzi meus 2 discos. O primeiro saiu pela Eldorado, o segundo saiu pela Biscoito Fino. Estou na fase e no sonho para produzir o meu 3º disco. Lancei também um livro chamado Santo Antônio e Outros Cantos, por causa da música que eu fiz, Santo Antônio, que Bethânia gravou, que é a minha música mais conhecida.
e que nessas trezenas de junho aqui da Bahia, geralmente em todo canto ela é cantada e virou quase como música de domínio público, que é a maior felicidade para um compositor, é quando a música vai deixando de ser dele mesmo, né? Claro, passa a ser do povo que entendeu a mensagem. Isso e é que é vai fantástico. ficando. Então meu desejo agora é esse. No carnaval, vendo essas possibilidades do carnaval, antes mesmo de saber do Furdúncio, que foi uma ideia muito boa, e espero que permaneça, o ano passado eu encontrei com o Carlinhos Cor das Águas, que é uma pessoa que eu gosto muito, um compositor e músico maravilhoso. É uma pessoa que eu adoro. E conversando com ele mora no Garcia, eu também. A gente brincando, vamos embora fazer uma coisa pra gente se distrair no Garcia, pra gente cantar o que gosta e ouvir o que gosta, só fazer. E a mudança do Garcia é um acontecimento super interessante ainda dentro do carnaval. E aí esse ano a gente conseguiu sair com um bloco que a gente criou, um grupo de pessoas que não são só artistas, tem médico, tem doutor Andrade, neurologista, tem empresários. Aí juntou eu, Carlinhos Cor das Águas e Roberval Passo. Sim. E montamos um bloco chamado Memória RAM, que era uma brincadeira de memória, mas com mais liberdade, que fosse uma memória que não durasse muito tempo. E aí a gente aí descobriu, lendo que era memória RAM, é a memória que é usada no computador somente para aquele momento. Depois ela descarta tudo. Aí cria outra coisa. E abre para outra coisa, quer dizer, é uma coisa aberta para inovação. E olhando isso e vendo também no significado do que é o Exu dentro do candomblé, que ele é o que fica intermediando as mensagens. Sim. A gente aí descobriu, e eu tentando explicar para um amigo meu que era memória RAM, e como ele era do candomblé, ele disse, mas o que é memória RAM? Eu comecei a explicar, ele não entendia direito, que ele é jurássico também em relação a essa coisa de internet. Ele disse, rapaz, é como um Exu dentro do computador. Aí ele entendeu. Ele aí entendeu. Aí virou o slogan do bloco Memória RAM, que a gente saiu nesse carnaval. Que bacana. Temos feito uma vez por mês no Red River o encontro do Memória RAM. Já estive lá, inclusive estive lá com o João Bosco, estive lá também. João Bosco. Com vocês, é um espaço cultural que está se abrindo na Bahia. Eu não tenho nenhum conhecimento com o pessoal, com os donos, nem nada, mas eu acho ótimo que você tenha um espaço como aquele. É bom. Temos espaços assim interessantes. Agora, o espaço que eu considero assim mais radical, no sentido, às vezes a gente tem que ser radical. Claro. Né? Não pode ser político o tempo todo, dizer que está tudo bom, senão nada vai certo. Mas é um espaço radical de música, assim, na Bahia, onde prima pela música, pelo cuidado, chama-se Casa da Mãe. É uma casa pequenininha, simples, de comida de Santo Amaro, boa, e um som razoável. Não é nada sofisticado, Sim. Mas lá as pessoas que vão fazer show, as pessoas que vão assistir, vão para sentar, para bater palma, para gostar. Muitos artistas emergentes surgiram lá. Deixa eu entrar um pouquinho no seu âmago de J. Veloso, como cantor, compositor e um artista da maior importância para a cultura da Bahia. Como é que nasce? A coisa já vem pronta, a letra, a música, ou você amadurece a ideia? Às vezes, a primeira vez há pouco tempo, eu vendo na mudança que teve, eu me mudei agora, e eu encontrei coisas antes de estar fazendo música, coisa que eu escrevia, tipo, com desejo meio de poesia, aquelas coisas. Aí eu vi que não foi a partir de Santa Amaro, eu já tinha um desejo guardado em mim, né? Em relação a escrever coisas dessa forma. Mas aí a primeira eu fiz para Roberto musicou e depois de várias outras formas. Hoje eu faço de várias formas diferentes. Às vezes me dou uma melodia, eu boto a letra, que eu gosto muito dessa forma. Porque letra de música é diferente de poesia. Porque às vezes a própria melodia, ela complementa o que você está falando. Às vezes você tira a melodia de uma letra de música e às vezes aquela letra perde a força. E quando ela vem com a música, ela ganha força. Nem todas, mas algumas às vezes perdem. Então eu gosto de botar letra na música, às vezes quando, por exemplo, acordo assim, angustiado, que uma coisa precisa sair pra gente não explodir, aí eu escrevo, aí depois... Ou até não esquecer. Não esquecer. Aí eu dou alguns dos meus parceiros que eu gosto pra ver se tem interesse de transformar aquilo em música, se aquilo tem jeito de música ou não tem jeito de música. Então eu faço isso. Agora tem algumas vezes que vem música e letra pronto. Por exemplo, a música Santo Antônio veio música e letra pronto. Sim, já nasceu inteirinho, pronto. E rapidinho. Coisa que eu não levei
10 minutos fazendo Santo Antônio. Que maravilha. E é a música mais conhecida minha. E às vezes demora um pouco, mas não é uma grande dificuldade de fazer, não. Às vezes um dia até tá nesse disco uma música que tá aí, é a música chamada Medo, que é uma música que eu falo dessa coisa da violência, eu falo medo de polícia e de bandido. Vamos ouvir um pedacinho? Vamos. Medo de polícia e de bandido, medo de Deus e do diabo, medo de chegar na esquina, de voltar pra casa, de dormir na rua, de dormir no hotel, de dormir na igreja e de acordar no céu. Medo de viver sorrindo e de causar inveja, medo de ficar ficando e de tudo que tem pressa. É isso. Então, essa música eu tava parado e vendo essas coisas como essas bandas de rock fazem música. Eu gosto muito do rock dos anos 80 aqui do Brasil. Acho que a juventude perdeu muito com a morte de Cazuza e de Cássia Eller. Eles tinham muito para sinalizar para a juventude. Eu me permito colocar um outro aí também, que foi meu amigo, muito tempo de infância e tudo mais, Raul Seixas. Raul Seixas. Que foi um fenômeno. Fenômeno. Mas Raul Seixas viveu um tempo e Raul Seixas continua influenciando a juventude até hoje. Com certeza. Porque depois que ele morreu, parece que ele passou a fazer mais sucesso engraçado ainda, que no né? aniversário de morte de Raul, se você vai no cemitério, tem gente de 16 anos. Que nem sequer conheceu o Raul, mas a mensagem ficou. Raul virou um símbolo nacional mesmo. É assim, verdade. Né? E então tem coisas que vêm assim rápido. E essa música eu fiz assim, eu parei e disse assim, eu não tô fazendo nada, deixa eu ver se eu consigo fazer uma música. Aí eu fiz essa música, que é uma música que eu gosto muito, que é uma cantora baiana nova, que eu gosto muito, Márcia Castro gravou. Ah, fantástica. É uma das minhas músicas que Caetano já falou pessoalmente pra mim, que é uma das músicas que ele mais gosta minha. Então foi uma música que eu fiz assim, peraí, vou tentar fazer uma música agora. Eu não tinha motivação nenhuma pra nada e foi... O importante é que é importante a explicação que você deu, que ela nasce. A gente vai, Jota, a gente está conversando no Baianíssimo de hoje com Jota Veloso, que está nos ensinando aqui a simplicidade de que forma pode ser transformada em arte. A gente vai no último intervalo comercial e na volta a gente continua, evidentemente, conversando sobre música e sobre sua arte, mas o que você está fazendo e pretendendo fazer de agora, mais recentemente. Quais são os seus projetos, seus planos. E depois a gente tentar, num quadro que a gente tem aqui chamado Ping Pong, se aproximar de você como homem. Aí desce do palco o cantor, desce do palco o compositor e fica Jota Veloso, apenas o homem, a pessoa que tem a importância também como homem na vida cultural da Bahia. É rapidíssimo, Jota, a gente está de volta. Guerreiro da Capadócia, terror dos capadócios. Olá pessoal, que pena, nós estamos chegando no último bloco do programa de hoje, um domingo cultural, um domingo fantástico que nós vamos ter. Jota, no outro bloco a gente deixou as despedidas pra gente fazer aqui do que você está fazendo, o que é que você quer realmente divulgar agora. O que é mais importante para você na arte agora, para depois a gente entrar no ping-pong. Agora eu continuo meu trabalho com música, é meio, como é que se diz, não vou dizer que ele fique assim, sobre um mimetismo, né? Ele fica aparente, mas as coisas vão surgindo naturalmente. O desejo de eu fazer meu disco novo é o desejo mais forte, assim, em relação ao meu trabalho pessoal, mas paralelo a isso, tem um projeto que eu participo já há alguns 6 ou 7 anos, que é a Lavagem de Santa Madeleine, lá em Paris. Sim. Que é realizada por esse rapaz, Roberto Chaves, Sim. que foi que me levou a me tornar compositor de verdade. Então, ele faz isso, ele com saudade da Bahia, ele montou uma lavagem que passa o carro pela rua, é uma coisa deslumbrante. Os mesmos modelos daqui? Consegue levar baiana, pai de santo. Que bacana. E assim, a prefeitura de Paris não libera festas assim na rua. Isso é muito complicado para conseguir. Mas aquilo tudo que ele disse que era, ele realmente provou que é. Porque lá ele trabalhou como um ator e trabalha como ator naqueles teatros de lá, não é o Moulin Rouge não, mas é um outro teatro grande, tão importante quanto. Ele trabalha com música lá, faz produção, aquilo tudo quer dizer que ele era, que eu achava que era maluquice,
ele era mesmo. Ele provou mesmo. E ele me jogou nessa maluquice também. E como eu produzi um disco do Rosário dos Pretos, da igreja daqui, com os cânticos de lá, com vozes negras, com ritmos de origem africana, e esse disco saiu, ele me convida quase todo ano para ir lá para fazer a direção da missa que acontece cantando esses cânticos. E eu também auxilio e trabalho na direção artística dessa lavagem. Então a lavagem esse ano vai acontecer no dia 7 de setembro. Então a gente o que está mais próximo, o que está tomando mais tempo assim de minha cabeça é a elaboração desses acontecimentos. Claro. Mas fora isso é o sonho de fazer o terceiro disco, porque é muito difícil fazer um disco, apesar assim, porque o custo de um disco baixou muito, mas continua alto. E hoje, para você, por exemplo, é muito justo que tenha esses concursos para você incluir, para você ser aprovado, para que o disco seja gravado. Mas às vezes tem exigências que é assim, pedem assim, uma contrapartida, que é justo também. Mas já pensou uma criação artística ligada a isso? É complicado. Isso complica. Então, por exemplo, meu trabalho de registro do meu disco é meu registro de compositor. É lógico. Eu não vou fazer, eu poderia fazer um trabalho de pesquisa, assim, por exemplo, de sambas de roda ou de aboio, mas isso não é meu trabalho. Eu não sou pesquisador, eu só sou compositor. Claro. E para esse perfil de só compositor, às vezes falta Fora a luta que você, que tem capacidade, que faz uma coisa artisticamente perfeita, tem que brigar com quem não tem talento. E que chega por outros meios e consegue o que a gente falou no começo do programa, que consegue, por outros meios, divulgar um trabalho que não tem qualidade, não é uma música descartável, que você amanhã não sabe nem quem foi que compôs, sem nenhum compromisso com a cultura, e tem mais sucesso às vezes. Infelizmente, isso é uma verdade. Eu gosto de várias músicas, de todos os tipos. Gosto de carnaval, eu não gosto da... O que me incomoda, eu acho que a gente que viveu a ditadura, tudo que é imposição a gente não gosta. Claro. O que me incomoda é o mecanismo com que isso chega. Certo. Eu acho que deveria ter as rádios que fossem mais populares, que fossem. Mas assim, se houvesse uma lei, aí o argumento dói mais ainda quando diz assim, mas até nos Estados Unidos tem jabá. Como se tudo que acontecesse nos Estados Unidos fosse um parâmetro para a gente copiar. Como se o jabá fosse exatamente uma coisa que tinha que ser obedecida à risca para você ter sucesso. Aí cadê a cultura? Como se a gente tivesse que ter sempre os Estados Unidos, tivesse sempre que ter o olhar de cachorro vira-lata eterno. Não, a gente poderia dar um exemplo de uma lei duríssima contra o jabá. Prisão. Mas agora desceu do palco o compositor e o cantor e vai pro ar agora J. Veloso, a pessoa simples que você é. Qual é a cor que você gosta? Azul. Um ator e uma atriz. Queria falar Lázaro Ramos. Muito bom, baiano, bacana. Lázaro Ramos, hoje eu li ele falando sobre a coisa da novela nova que ele está fazendo com Luiz Miranda, né? Luiz Miranda, que já desfilou aqui no Baianice, maravilhoso. Luiz Miranda já participou do meu show. 7 contos. Que eu sempre convido vários artistas para participar. E ele falando uma coisa sobre o racismo, sobre essa coisa daquela campanha, que as pessoas ficam tentando uma forma de lutar contra os preconceitos, que não tem sentimento pior que o preconceito. E ele dizendo que essa campanha, todo mundo é macaco, todo mundo come banana, aquele negócio assim. E ele dizendo como isso é perigoso de associar essa coisa de animal a gente. Não, a explicação dele é muito sensata. Além do talento maravilhoso. Perfeito. E lindo ele dizer que o teatro Olodum, que ajuda ele a ter essa força, essa personalidade. Foi berço dele, né? É o berço dele, né? Como foi de Wagner Ramos também, Wagner Moura também. E a atriz, que ficou me devendo? Tem uma que eu conheci e gostei muito, por causa de um livro de poesia de um amigo meu lá de Aracaju, Ézio Deda, Maite Proença. Ótima atriz. Que ela, além de ser linda, maravilhosa, linda, de uma inteligência e de um olhar para a vida que me interessa. É verdade, eu vi a entrevista dela uma vez, ela passa uma firmeza na profissão. Um cantor e uma cantora. Eu vou fugir então dos meus tios, né? Porque eu acho bom, porque eles já são unanimidade. Tanto Caetano como Bethânia são pessoas que todo mundo escolhe. Mas você, que suspeito, que é sobrinho dos dois. Eu também, deixa eu ver o que é que eu poderia fazer. Uma cantora
cantor. Eu não vou passar nem perto de Gal, nem dessas coisas. Não vou fazer isso, não. Eu vou fazer Jussara Silveira. Ótima. Jussara Silveira, minha amiga, irmã que eu amo. Ouvi Né? muito em bar. E o cantor? E um cantor que eu gosto muito, deixa eu ver, vou falar Jorge Vecilo, meu parceiro. Pronto, que é eu adoro. ótimo. O que é que J. Veloso gosta de comer? Qual é a comida preferida? Sabe, a família da gente, quase todo mundo cozinha, menos Caetano. Que bacana. Todo mundo cozinha. Até eu gosto de cozinhar. Adoro muqueca. Muqueca de qualquer jeito. Camarão, de muqueca peixe. De peixe, muqueca de sertão. Alguma mania, J. Veloso, você? Eu tenho tantas manias. Essas eu não faço segredo. Dentre as manias que eu tenho, Um é gostar de você. Essa música é de Flávio Cavalcante. É fantástica essa Eu letra. acho que a mania que eu tenho é gostar de meus amigos. Que bacana, que coisa linda esse conceito. E alguma superstição? Passa embaixo de escada, sapato virado? Eu já tive muitas, Foi? né? Tive muitas, mas eu me sinto muito bem cada vez que eu tiro mais uma. Sim, eu não gosto de superstição, não. Quero cada vez ter menos. O que é que o Brasil precisa? Ser mais justo, né? Opa, que bacana esse conceito. Ser mais justo. Uma palavra só resumindo tudo. Punir quem quer que Quem seja. merece. Quem E merece. ser feliz para J. Veloso é o que, Jota? Tá entre amigos, tá num período onde a dor esteja distante. Que bacana. Agora a última pergunta do programa é muito pessoal, responde se quiser. Um time de futebol. Eu só sou Bahia. Nossa Senhora. Eu só sou Bahia. Produzi um disco do Bahia. Sim, sim. Produzi o disco Doces Bárbaros Bahia. Caetano, Bethânia, Gal e Gil cantando. Que maravilha. É considerado o melhor disco de clubes do Brasil. Mas no final, em sua homenagem, o hino tricolor, pra gente terminar o programa, lhe agradecendo. Tá bom. Muito você ter vindo aqui nesse domingo abrilhantado da forma fantástica que você fez e deixo o convite eterno para que você volte quando quiser. Certo. Ô Rui, eu vou sugerir, agradecer, dizer que sou seu fã, lhe conheço. Que é isso? Sou mesmo, é sincero o que eu estou dizendo. E dizer que eu vou ver uma forma de mandar para você a gravação do hino do Bahia com Bethânia, Gal e Gil. Que presente. Com a percussão de Márcio Onílio. Nossa Márcio Senhora. Onílio, não, Márcio Vitor. Nossa Senhora. Márcio Vitor, que depois criou o Pissirico, e com a orquestra sinfônica tocando atrás. Meu uma orquestra Deus do atrás. céu, que Tá maravilha. na produção desse disco. Produzir um negócio desse é um trabalho. Me cobre para eu lhe mandar. Sem dúvida. E leve também o poema que eu fiz para sua tia. Lindíssimo poema. Diga a ela que isso daí saiu do coração dos anos 60, quando a gente ainda era muito menino. Tá bom. Conversei no Paianíssimo de hoje com J. Veloso, que fez um programaço, deu um show costumeiro e levou para vocês uma cultura, levou para vocês uma humildade do homem simples que ele é. Para a semana, um outro tema. Para a semana, um outro convidado, porque não basta ser baiano. Tem que ser baianíssimo. Até para a semana, pessoal. Ninguém nos vence em vibração. Vamos avante, esquadrão. Vamos, serás o vencedor.